E a sabedoria dos livros? Eu sou Raquel Naveira e este é o programa Flores e Livros. A flor escolhida de hoje é o narciso. Na mitologia grega, o jovem Narciso rejeitou o amor da bela ninfa Eco, que só conseguia repetir as últimas palavras que lhe eram ditas. Eco se consumiu, até que sobrou apenas a sua voz. Os deuses decretaram que o castigo de Narciso seria se apaixonar por sua própria imagem. Ao ver seu reflexo num lago, ele não conseguiu se afastar dali e morreu, transformando-se na flor Narciso, que cresce à beira d'água. Dizia-se que o odor suave e inebriante do narciso curava a loucura. E narcisismo significa vaidade, e a flor simboliza os seus perigos. Para os cristãos, ela representa o amor divino. Pensando em tudo isso, escrevi o poema O Poeta é um Narciso. O poeta é um narciso, flor que cintila, brilhante, sobre o lago liso. O poeta é um narciso que perfuma, entorpece, penetra nos poros e frisos. O poeta é um narciso que cresce na primavera em úmidos pisos. O poeta é um narciso, lírio de vaidade e pouco siso. O poeta é um narciso que paira sobre o rio, refletindo o céu, a floresta, o riso. O poeta é um narciso, ao menor suspiro que exale, dá à imagem evocada a aura do mito. E são assuntos do programa Flores e Livros de hoje. A redação e a escrita e uma entrevista com o professor doutor Edivaldo Pereira Lima, jornalista, escritor, presidente da Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Presente também em nossos estúdios, Ana Kreutzer. Ana é engenheira têxtil, designer de pensamento e está aqui nos ajudando na interatividade. Você já pode, a partir de agora, enviar o seu e-mail para a AppTV e participar ao vivo do nosso programa. Muito se discute sobre a fórmula mágica que nos ensinaria a redigir um bom texto ou a produzir uma redação nota 10. Em primeiro lugar, confessamos humildemente que não existe essa poção mágica, que não conhecemos ninguém que a possua. Por outro lado, afirmamos uma convicção, tornando-se leitores atentos de bons textos, de bons modelos que tragam prazer, assumindo uma postura crítica ante os vários textos que se apresentam em nosso cotidiano, dominando alguns recursos linguísticos básicos, refletindo sobre a realidade, é possível, ao longo do tempo, aprimorar a qualidade dos nossos textos. O primeiro passo para nos tornarmos competentes produtores de texto é sermos leitores, atentos, atuantes. Produzir um bom texto não significa produzir uma obra literária. Um texto competente, elaborado para determinados fins escolares ou profissionais,
não se confunde com um texto literário para os fins artísticos. Saber escrever pressupõe, antes de mais nada, saber ler e pensar. E o pensamento é expresso por palavras que são registradas na escrita, que por sua vez é interpretada pela leitura. Como essas atividades estão intimamente relacionadas, podemos concluir que quem não pensa ou pensa mal, não escreve ou escreve mal. E quem não lê ou lê mal, não escreve ou escreve mal. A leitura da palavra escrita é ainda uma das formas mais ricas de informação. É lendo que chegamos ao conhecimento de outros ramos do saber. A leitura nos ensina os mecanismos da língua escrita e é fonte inesgotável de ideias que nos ajudarão a escrever os nossos próprios textos. Ler, portanto, é fundamental para escrever. E no próximo bloco, indicação de livro. O livro que nós vamos indicar é o Escrita Total, escrevendo bem e vivendo com prazer, alma e propósito. É de autoria de Edivaldo Pereira Lima, Clube de Autores, primeiro site brasileiro para edição online. É um livro de 499 páginas que apresenta o método Escrita Total, que é dividido em 7 estágios. A obra parte de técnicas simples, num convite ao leitor aprendiz a se familiarizar, a praticar essas técnicas. Aos poucos, o pesquisador vai aprofundando, sugerindo técnicas mais elaboradas, mais sofisticadas. Essa jornalidade literária de descobertas culmina com uma proposta sobre o poder transformativo da escrita, mais uma das instigantes investigações de Lima. E para falar exatamente sobre essa obra, no próximo bloco, uma entrevista com o seu autor, o professor Edivaldo Pereira Lima. O nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Edivaldo Pereira Lima, jornalista, escritor, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, com pós-doutorado em Educação pela Universidade de Toronto, no Canadá, incansável divulgador do jornalismo literário, um dos fundadores da Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Professor Edivaldo, qual a proposta desse método Escrita Total? O primeiro objetivo é ajudar a pessoa a descobrir uma coisa que muitas vezes nós perdemos, que é o prazer de escrever. Escrever é algo que pode ser muito, muito prazeroso. É algo que leva a pessoa a descobrir o mundo, a conquistar conhecimento, a se expressar, a ter poder. Quando você se expressa, quando você consegue estabelecer contato com o outro através da escrita, isso traz a você um poder bonito, um poder positivo, o poder de você se ver um ser humano um pouco mais completo, um pouco mais integral. No entanto, muitas vezes as pessoas sofrem bloqueios ou dificuldades para poder se expressar, em parte por culpa, talvez, assim, voluntária, do sistema educacional. Por parte do sistema educacional, ter adotado uma maneira de ensinar, estimular as pessoas a escrever, que não é compatível com o que se compreende hoje em dia do
do funcionamento do nosso poder cognitivo no que se refere à escrita. Professor, e falando em poder, a gente lembra de querer. Querer é poder, poder é querer. E qualquer pessoa pode escrever? Como que o senhor vê? Qualquer pessoa que tenha um nível cultural de médio para cima, que tenha um domínio básico cultural, pode escrever bem. Como você disse no primeiro bloco do programa, escrever bem não é um privilégio do artista. O artista, evidentemente, escreve com seu talento artístico de uma maneira especial. Mas todos nós podemos escrever bem, escrever com fluência e escrever com prazer, sendo capaz de comunicar a nossa alma e o nosso conhecimento para o mundo. Essa qualidade é conquistável. Ela pode ser estimulada desde que você tenha os procedimentos adequados. E a busca do escrita total, que foi um método desenvolvido na minha atividade de professor da Universidade de São Paulo, durante 19 anos, ele foi sendo experimentado, aperfeiçoado e desenvolvido, até que surgiu o livro no passado. E até que surgiu o novo livro dessa semana, que eu vou contar daqui a pouco, foi um método que passou por essa experiência de estimular pessoas a escrever de todos os tipos, profissionais da escrita e pessoas que nunca tinham escrito nada muito longo ou muito especial, mas tinham vontade de fazer isso. Então, a vontade também pode ser estimulada. Só que para você ter vontade, você querer, você tem de tomar um contato e sentir se aquilo é bom e agradável para você. Você tem de ter a oportunidade de conquistar o gosto de saber que é bom. Enquanto isso não acontece, fica difícil você querer. Então, escrita total busca propiciar essa conquista do prazer. Vamos falar dessas técnicas. O que seria o mapa mental aplicado à escrita? Esse método, ele tem uma base, uma sustentação, em estudos muito avançados que foram feitos de 20 e poucos anos, 30 anos para cá, sobre o funcionamento do cérebro nas tarefas intelectuais do ser humano. Sim. Se achava que nós funcionávamos de uma certa maneira e hoje a ciência percebeu que é de outra completamente diferente. E uma das técnicas que foi desenvolvida, exatamente por causa desses estudos mais recentes sobre o cérebro, se chama mapa mental. É um recurso gráfico onde você coloca no papel informações que foram organizadas e trabalhadas pelo seu cérebro, e de repente, ao você colocar no papel, você cria uma espécie de diálogo com o seu próprio cérebro. É aquilo que a gente chamava de tempestade mental, jogar palavras, jogar... Não, mas há uma associação, porque o mapa mental ele está ligado à tempestade cerebral, à tempestade mental. Ele pode ser um instrumento que dispara uma tempestade cerebral. Mas é um recurso que faz com que você, graficamente, expresse uma ideia, um pensamento, um conjunto de informações. Por exemplo, ao ler um livro e o estudante quer decompor aquele conteúdo, ele pode fazer um mapa mental, que é um gráfico muito simples, muito circular, muito integral, e que dá a você, instantaneamente, uma visão de conjunto, uma noção de que elementos estão ligados a quais elementos, e dispara o seu processo criador. Nesse sentido... Alguma coisa de vocabulário, de palavras afins, de associações, de tudo que lhe vem à mente a respeito daquele determinado tema. Exatamente. Isso. E de uma forma muito livre. Porque, é assim, não tem um critério. Eu tenho que me preocupar com palavra que soe com ar. Não. É o que você sentir. O escrever não é um processo só cerebral. O escrever bem é um processo que envolve o seu cérebro, a sua inteligência lógica, mas também a sua inteligência emocional, os seus sentimentos, as suas emoções e a sua intuição. E o seu corpo. Então, tudo isso junto faz com que o seu texto tenha força. Eu gostei muito do poema que você leu, do seu poema no começo. Obrigada. Porque é isso mesmo. Quer dizer, o escrever bem exige uma tomada de consciência de si mesmo, e não é privilégio só do poeta. O poeta, evidentemente, vai fazer isso com grande qualidade. Mas todos nós precisamos recuperar essa capacidade de contato mais integral com quem nós somos e permitir que essa natureza espontânea, orgânica, nossa, venha à tona em forma de texto. Uma questão de postura, de atitude diante da vida. Isso. Ana, por favor, perguntas dos nossos internautas. Bom, o internauta Luciano pergunta justamente o que você acabou de responder. Como organizar meus pensamentos para criar um bom texto de redação? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte, eu não posso dar um ar poético em um texto de vestibular? Então, Luciano, a primeira resposta para você. Escrever
é um ato que começa de você se voltar para dentro. Mesmo que você vai escrever sobre experiências suas no mundo externo, essas experiências estão dentro de você e você precisa trabalhá-las para colocar para fora. Então, a primeira coisa que nós devemos evitar, uma falha que às vezes as escolas têm, é a gente compreender que escrever, na verdade, envolve dois momentos. Um é o escrever. E o escrever é você soltar o seu pensamento, a sua inteligência, a sua emoção. E o outro momento é você tomar esse texto que você escreveu e então organizá-lo um pouco mais, considerar se a gramática está correta, se a ortografia está correta. No primeiro momento, você não deve ter muita preocupação com isso. Você deve ter preocupação em seguir o seu impulso e colocar para fora. Se é possível isso no vestibular, naturalmente que sim. Esse método escrita total tem sido testado, empregado em diferentes contextos, com diferentes objetivos. Evidentemente pode, sim, ser usado para o vestibular. Agora, você tem de saber o que é que se pede, o que se espera no vestibular, e aí, dominando, conhecendo o método, direcioná-lo para atender a sua necessidade. De modo que o seu texto responda ao que os examinadores pedem, mas que também tenha qualidade, inclusive, se for o caso, um pouco de força poética. Professor, antigamente nós falávamos, vamos primeiro escrever um rascunho. Né? O rascunho é esse momento da liberdade, de soltar todas as coisas. Depois uma revisão, uma leitura. Depois o passar a limpo o texto. E hoje há aquela coisa do fast food em tudo, que se quer pegar a caneta, começar a escrever o texto e pronto, o texto está pronto. Não é assim. Há todo um processo que tem que ser respeitado. E às vezes o aluno está preocupado com o tempo, ou às vezes nem tem a noção de que um escritor passa por todas essas etapas. É verdade, Raquel. Essas etapas são indispensáveis. Cada uma tem a sua função e o seu lugar. Agora, o que é bonito de ver no escrito total é que você pode fazer isso com velocidade. Há uma técnica do escrito total que se chama escrita rápida. Ela estimula a capacidade de você fazer essas coisas de um modo rápido. Não é um fast food. É um modo que você estabelece contato com a sua integridade enquanto escritor, mas você pode fazer isso de uma maneira mais rápida. Como? Quando nós pensamos muito antes de escrever, nós estamos muito presos ao pensamento lógico, ao pensamento estruturador e concreto. Esse pensamento nos ajuda a escrever, mas ele também, se é muito preponderante, ele limita a nossa visão do mundo. Sim. Ele diminui. Por exemplo, se você pensar só logicamente e querer escrever assim, você jamais vai escrever um poema. Porque o poema é absurdo, é ilógico. É a linguagem da não lógica. Isso. Mas a linguagem da não lógica não significa que aquele texto não tenha valor. É o contrário. Tem um valor extraordinário. Só que nós precisamos, hoje em dia, compreender que é mais importante nós nos voltarmos para esse processo de criação mais solto e descontraído e depois de deixar que naturalmente a gente seja capaz de articulá-lo de uma maneira que às vezes se espera. É óbvio que um texto que não seja uma poesia, se espera que ele tenha uma certa coerência compreensível mais facilmente. Então você pode chegar a essa forma de produção de texto desde que você aprenda a driblar um pouco o exagero do pensamento lógico e permita que um outro tipo de pensamento venha entrar em ação, que nós chamamos de pensamento imagético. Lindo. Ana? Bom, a internauta Jo, diz o seguinte: estou escrevendo meu primeiro livro e tive um bloqueio no clímax da história. O que devo fazer numa circunstância dessas? Você deve, em primeiro lugar, despreocupar-se do bloqueio, despreocupar-se com relação ao objetivo do seu texto, não ficar pensando se de repente o leitor vai gostar ou não vai gostar, se o texto está bom ou está ruim. Esqueça e passe a fazer um exercício de desbloqueio que tem a ver com a técnica que eu mencionei agora há pouco, a escrita rápida, que é a seguinte: você pega um papel em branco e começa a escrever a caneta. Abandone o computador momentaneamente e vai escrever a caneta no papel em branco. E comece a escrever sem parar, sem pensar muito. Se você não tiver ideia do que escrever, você começa a escrever assim: não sei o que escrever, não sei o que escrever, mas escreva. Escreva sem parar 15, 20 minutos. Faça um teste e veja se vai aparecendo uma outra maneira de produzir o texto para você, e aí você retoma o fluxo criador do seu livro. Então a primeira coisa é despreocupar-se com o bloqueio, porque o bloqueio acontece com todo mundo, inclusive com escritores muito experientes,
Já teve bloqueios, Raquel? Já, com certeza. Eu já tive muito bloqueios. desespero em frente da folha em branco. Não é verdade? Claro. Então nós temos de lidar com isso de maneira zen, sabe aqueles monges budistas que não se apavoram com nada? O mundo está bonito, eles estão sorridentes. O mundo está em perigo, eles tomam ação e agem, mas se mantêm centrados. É mais ou menos isso. Take it easy. Vá devagar, solte-se, esqueça um pouco o texto, se há um bloqueio, faça um outro tipo de texto, despreocupe-se, depois você vai ver que naturalmente o seu fluxo criador vai voltar. Ana, por favor. O internauta Lucas elogia o programa, excelente entrevista. Obrigada. Por que as faculdades não abrem as redações para poesias, contos e crônicas, estimular as diversas formas de narrativa? Porque mais é a dissertação nos vestibulares, acho que ele quis dizer quanto ao gênero, né? Eu acho que existe, é uma questão cultural, é, digamos assim, um pequeno desvio, um pequeno defeito cultural. Está implantada na cultura brasileira, e está implantado no sistema escolar brasileiro, uma predominância muito grande do pensamento lógico. Então, quando se fala de texto, de redação, se espera que o estudante vai produzir um texto arquitetado de maneira muito lógica. E se esquece que a poesia é tão importante quanto, que o texto literário, artístico é tão importante quanto. Então, é por força de uma tradição, de um hábito um pouco desviado do caminho da criatividade, que as faculdades exigem muito mais um texto assim e inibem um pouco o texto criativo. Mas, na medida que nós estamos passando por uma transformação muito importante, cultural, educacional, surgem iniciativas como esta do meu método de escrita total, é possível que aos poucos essa cultura de você fazer um texto bom, bem feito, articulado, mas ao mesmo tempo com a carga poética, com a carga artística até, seja cada vez mais aceitável no mundo educacional. Há que se ter paciência e cada pessoa que gosta de fazer o texto assim, se o mundo não lhe dá oportunidade, você cria a sua oportunidade e planeje os seus textos e produza os seus textos da maneira que você sente que deve ser. Professor, o senhor falou em um processo imagético, em criação de imagens, em visualização de imagens, em sinestesias, em partir daquilo que passa pelos nossos sentidos, pelos olhos, pelo olfato, pelo tato, uma linha mais ou menos proustiana, de lembranças evocadas, seria isso? É muito por aí, Raquel. Você conhece bem um antigo ditado dos chineses antigos, que dizia que um quadro vale mais do que 1000 palavras. Então hoje, a ciência contemporânea, a ciência que estuda o cérebro, a neurologia e outras ciências que se voltam para o estudo da consciência, por exemplo, perceberam que nós pensamos de maneiras diferentes. Há vários tipos de pensamento. Na nossa cultura e na nossa sociedade, durante muito tempo, nós chamamos de pensamento apenas uma forma de pensar, que é o pensamento concreto, lógico, bem articulado. No entanto, o ser humano tem outras formas de pensar e organizar a sua inteligência. E uma delas é o pensamento imagético. É o pensamento que se estrutura não em torno da palavra, mas em torno da imagem. Então você grava a face de uma pessoa, você pode até esquecer o nome dela depois de 5 anos, mas a face está na sua memória. Então esse pensamento imagético, você percebeu, é o mais consistente no ser humano. É o mais forte dentro do ser humano. Ele está mais presente na descrição. No caso do texto, sim. Mas você pode trazer isso para outras formas narrativas também. Por exemplo, nós sabemos que a narrativa, ou contar a história, se articula em torno de alguns recursos. E um deles, o recurso básico, é contar a história, o que houve, quais são as ações, quais são os personagens envolvidos, em que lugar aquilo se dá. A narração, ela pode ter uma força imagética também. Que força imagética? Por exemplo, você está contando o movimento de um personagem de uma ação, mas você não apenas conta o que ele faz. Você diz, por exemplo, que está vestido com uma roupa verde, está se uma mulher com uma echarpe cor-de-rosa. Então, um pequeno sinal que você dá, já traz aquilo uma força imagética. O que acontece com o leitor? Ele vai se sentir mais chamado para dentro do texto e vai se recordar melhor depois. Por quê? Porque houve uma imagem colocada. Esse recurso é tão forte e tão bem aproveitado em algumas formas narrativas que no jornalismo literário, o jornalismo literário é uma versão de como se praticar um jornalismo de profundidade, há uma técnica que se chama construção cena a cena. Então você conta todas as histórias como se fosse uma cena.
É quase um escritor cineasta que tem uma câmera e está mostrando o seu olhar através daquela câmera, só que pela escrita. Isso, é muito isso, com mais um dado que o cineasta não tem e que é a vantagem do escritor. Além de você contar a história como se fosse um filme, de maneira que você está entrando em contato com esse pensamento imagético do leitor, está fazendo uma conexão com essa habilidade de todos nós, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, ele não está vendo exatamente o que você conta, mas você está provocando uma evocação de memórias e imagens do leitor. Ele vai criar outras O imagens. seu filme na cabeça, Exato. através da sua história. Então, por exemplo, você pega aqui no Escrita Total, além das técnicas e dos procedimentos, eu trago alguns exemplos de pessoas que praticaram escrita total, alunos meus, ou não, profissionais da escrita que têm alguma coisa interessante para a gente absorver. Então tem um trecho de uma famosa reportagem de um grande jornalista americano que esteve no Brasil no passado, o Gay Talese, é um extraordinário mestre de jornalismo literário. Então, há uma reportagem famosa dele, onde ele faz um perfil do antigo e famoso cantor Frank Sinatra. E aí ele quer contar um pouco quem é o Frank Sinatra na vida real. Quem é o Frank Sinatra por trás da imagem de celebridade pública. Né? Como é o mundo cotidiano dele, como ele grava um disco, como ele trabalha, como ele se diverte com os amigos. Então, o Gay Talese vai acompanhando o Frank Sinatra e vai escrevendo cenas que contam isso, como ele é. A reportagem começa uma madrugada que o Frank Sinatra está um pouco chateado porque está gripado e ele tem de gravar um disco, na época ainda era disco, né? Acho que a nova geração não sabe o que é isso, os antigos LPs, né? Em vinil. Ele tem de gravar um programa de televisão e há muitos compromissos. E de repente ele está gripado. Isso para ele é um grande problema. Então ele está meio chateado e um pouco irritado com os amigos, então ele vai para um bar tomar um uísque, alguma coisa assim. E evidentemente uma pessoa famosa, aparecem duas fãs e querem conversar com ele. E ele não dá muita atenção para as mulheres. Então a reportagem começa com isso. Essa cena do Frank Sinatra chateado num bar. Ser humano, fragilizado. Fragilizado. Não é? Então, você acompanha, porque aí o texto ele fica muito forte, na medida em que ele não está apenas contando uma história para você. Ele está fazendo com que você se sinta dentro da história, uma testemunha simbólica do que ocorreu. Como é que você consegue fazer isso com o leitor? Se você produz um texto orgânico, natural, naturalmente forte. E quando ele é forte? Quando você, autor, se permite colocar no texto a sua inteligência e as suas próprias emoções. Tem que ter alma. Tem que ter alma. Ana, por enquanto não? Eu queria, partindo ainda dessa coisa da imagem, o sonho, a metáfora, como que complementam essa aura que colocamos agora do ser humano, por exemplo. O escrito total absorve todas essas tendências. A metáfora é muito importante. A metáfora é uma maneira de você gerar um quadro que represente uma coisa de uma maneira que ela normalmente não é. De maneira que ela não é vista normalmente. Então, o uso da metáfora, substituir uma coisa por outra, usando um recurso imagético, é muito importante no texto. E o escrito total libera isso. Libera você fazer metáforas. Porque, na verdade, essa capacidade de contarmos histórias, principalmente, e fazermos isso de uma maneira elegante, de uma maneira bonita, de uma maneira interessante para o leitor, é um potencial que, no fundo, todos nós temos. Então, o que Escrita Total faz, com todos os seus recursos e as suas técnicas, na verdade, é limpar o terreno para você recuperar o contato com esse potencial. Então, todos nós sabemos fazer metáforas. Todos gostamos de ouvir histórias, de contar histórias, de ouvirmos na linguagem até com o outro no dia a dia, ouvirmos coisas surpreendentes, diferentes, na própria linguagem do cotidiano, esse gosto pela síntese, pela surpresa, que é o poético, que é o toque lírico, é o toque poético. A infância, ela é sempre um território muito importante para a contação de histórias. A infância é esse tesouro de recordações, essa medula, essa coluna vertebral que todos nós temos na nossa vida. Como o senhor vê essa temática dentro do Escrita Total? É muito importante nós recuperarmos
algo que deve permanecer vivo dentro do ser humano até o fim da vida, se chama criança interior. Então, a criança é o ser humano mais criativo que existe. Espontânea, sem censura, não tem limites para a criatividade, para a imaginação. Você dá a uma criança pobre, por exemplo, um carretel de linha vazio, ela passa uma tarde inteira brincando com aquilo. O carretel para ela não é só um carretel, de repente aquilo é uma espaçonave, é um ônibus, é um caminhão. Ela cria 1000 histórias em torno do carretel e aquela fantasia mantém o espírito criativo dela vivo o tempo todo. Quando nós vamos nos tornando adultos, a gente começa a esquecer essa criança e achar que o mundo é só cinza, é só preto, é só escuro, sem luz. E de repente, na verdade, nós precisamos recuperar essa criança interior e mantê-la acesa até o fim da vida. Então, o contato com essa criança interior, recuperar esse estado criativo da criança, é um dos procedimentos que o Escrito Total tem. Eu criei uma técnica dentro do método que se chama Passeio da Infância, que é a recuperação disso. Olhar inaugural sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E jamais perdermos contato com isso. O dia que nós paramos de cultivar a nossa criança interior, nós morremos. É verdade. Ana? A internauta Agora Lidiane pergunta o que o senhor acha dos blogs e dos autores que vêm ganhando destaque nessa mídia? Serão eles tão bons e de mesmo valor que os antigos? Eu não daria uma resposta para você me mostrando preocupado com a qualidade, com a comparação entre uma coisa e outra. O que eu acho muito bonito e muito significativo é que a proliferação dos blogs representa uma coisa muito rica na nossa sociedade, que é a vontade das pessoas se comunicarem e se comunicarem por escrito. Há um velho ditado que o brasileiro lê pouco e que o brasileiro escreve pouco. Eu contesto um pouco isso, porque, veja bem, se nós considerarmos a população brasileira como um todo, evidentemente que não é a maioria da população que escreve e que lê. Mas o número de gente no Brasil que escreve e que lê já é muito grande. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás que diz que o mercado editorial brasileiro, o mercado de produção e consumo de livros, já é maior do que o mercado editorial da Itália. É um país de tradição muito forte com leitura. Então, no Brasil, se lê sim muito e se escreve muito. E há necessidade, cada vez mais, das pessoas se comunicarem por escrito. Os blogs representam isso. Foi dada uma pequena abertura e, de repente, o que acontece? A multiplicação de blogs por todos os lados. Nesse momento, avaliar se é melhor ou pior, eu acho que não é a questão. A questão é a seguinte: as pessoas estão buscando se expressar cada vez mais. E, cada vez mais, elas recebem mecanismos e procedimentos para aperfeiçoar e testar a sua habilidade enquanto escritores. Então eu vejo a questão dos blogs como algo extremamente bem-vindo. E se você é blogueira, parabéns e vá adiante. Ana? O internauta Gabriel comenta que tinha um cineasta que filmava com olhos de criança. Devemos escrever com esses mesmos olhos? Nós devemos escrever com o espírito de criança. Isso não quer dizer ingenuidade, não quer dizer incapacidade de perceber a realidade. Quer dizer a gente escrever com uma certa inocência de descoberta da vida, de descoberta da maravilha que é o existir. Porque a vida e a existência são coisas extremamente maravilhosas e fantásticas. Por trás do ato mais comum, existe uma maravilha escondida. Então, quando você está com o seu olhar de criança, com aquela abertura de espírito para descobrir o que acontece, por que as coisas acontecem, como elas são, tudo é extraordinário e você descobre essa maravilha. Aí você traz à tona o que estava escondido. Você começa a compartilhar com os outros o que você viu, e aí outra pessoa também se desperta para ver o fantástico que é, por exemplo, você levantar todo dia, haver um sol à sua espera, você poder respirar o ar, você poder passar por algumas experiências cotidianas, por exemplo, tomar o seu café em casa, e você não sabe a corrente de coisas que aconteceram para que você tenha na sua mesa um pão, um leite, um biscoito, um doce. Então, quando você abre a sua perspectiva, os seus sentidos e o seu olhar de criança para essas coisas, o mundo se torna extraordinário. E o papel do escritor, qual é? Compartilhar esse extraordinário com os outros, ajudando as outras pessoas a amplificarem também a sua consciência do real. É significado em tudo. Eu me lembrei assim do olhar da criança, por exemplo, diante de uma taturana, diante de uma girafa. É esse olhar que nós devemos conservar. E o senhor fala muito em sabedoria, em consultar um sábio interior que existe dentro de nós,
Como seria isso, essa figura do sábio interior? O ser humano é uma criatura extremamente rica, extremamente poderosa e maravilhosa. E a gente ainda está descobrindo, em pleno século XX, quem somos nós de verdade. Nós ainda sabemos muito pouco. Mas uma das coisas que se descobriu no século passado, no século XX, muito interessante, é que nós somos múltiplos. Nós somos um conjunto de seres integrados. E uma parte do nosso ser é uma parte que está adormecida dentro da maioria de nós, muito sábia, muito conhecedora dos valores e das verdades profundas da vida. Essa parte interior, muito profunda e muito sábia, ela busca procurar se comunicar com a nossa consciência em determinados momentos da vida. Só que hoje, com as necessidades do mundo, com os desafios que a civilização enfrenta, e todos nós precisando nos adaptarmos a situações cada vez mais desafiadoras, é importante que a gente não fique só esperando que essa sabedoria se manifeste. É importante que a gente vá fazendo um trabalho de contato com essa sabedoria interior e trazer isso à tona. Então, há métodos muito sofisticados desenvolvidos, principalmente em linhas avançadas da psicologia, em que se trabalha isso. Então, eu tive a oportunidade de criar um dos procedimentos, uma das técnicas do Escrita Total, que é exatamente um caminho para que você possa estabelecer um contato com essa sabedoria que reside dentro de você e que você não precisa ir a uma faculdade para tirar um diploma, porque ela está dentro de você. Todos nós temos esse ser sábio à disposição. A gente precisa cultivá-lo, buscá-lo. Então, há um procedimento que faz com que a gente estabeleça contato com esse potencial de sabedoria interno e traga esse potencial para os nossos textos, de maneira que os nossos textos sejam bonitos, eficazes e, principalmente, sejam capazes de mostrar que a realidade é integral. A realidade não é parcial, ela é integral. E essa sabedoria, esse sábio interior, ele é um encontro com o próprio Cristo? O sábio interior representa um potencial de extrema sabedoria que está dentro de nós e que é chamado também por algumas pessoas, alguns estudiosos, de o Cristo interno. Então vamos falar um pouco do Jesus Cristo, mas não do Jesus Cristo religioso. A figura do Jesus Cristo, no meu entendimento, na forma como eu coloco no Escrita Total, é a figura de um ser que mostra o potencial total do ser humano, o que cada um de nós pode ser. Então você pode passar pela figura de Jesus Cristo dentro da religião, se você é religioso, se você é católico, você tem uma maneira de entender Jesus Cristo. Se você é evangélico, você tem outra, mas você também respeita essa figura. Se você é islâmico, por incrível que pareça, os islamitas também cultivam a figura do Cristo, eles respeitam muito a figura do Cristo. Então há maneiras de entender essa figura pela religião. Mas há outra maneira que você pode entender, e que não traz conflito com essa, que é compreender o seguinte: Jesus Cristo é a personificação do ser humano no seu potencial total manifestado. Então, ele próprio, se você olhar a Bíblia, seja religioso ou não, se você for ateu, eu convido que você leia o Novo Testamento, sem a preocupação religiosa, mas entendendo aquilo como um manual de psicologia humana profunda. Então, se você ver a figura do Cristo ali, há uma passagem que ele diz mais ou menos o seguinte: o que eu fiz, você também poderá fazer e muito mais. É verdade. Certo? E ele diz: o Pai está em mim. Então, o que é isso? Sede santos como eu sou santo. Exatamente. Por que isso? Porque o Cristo não é apenas aquela figura que aconteceu lá fora no mundo. E se você acha que Cristo não existiu, eu acho que sim, mas se você acha que não, que ele é apenas uma figura simbólica, não importa. Porque o efeito dessa figura sobre a nossa consciência e o nosso inconsciente coletivo é o mesmo. E o efeito é esse. Aquilo que ele fez, ele não fez só para nos salvar, no sentido de ele carregar os nossos pecados. Ele mostrou o que cada um de nós pode fazer para nós também termos o nosso caminho de recuperação da nossa sabedoria total. A nossa uma questão divina, de iluminação. De iluminação. Então, o Cristo interno é esse potencial que é representado ou trazido pelo sábio interior. E a palavra, ela cura? A palavra cura e transforma. Mas isso é tão forte, não é só simbólico e metafórico. Isso é real. É tanto que há uma sessão no método e uma sessão no livro Escrita Total em que eu dedico
as técnicas e procedimentos do método para tarefas de cura, tarefas de auxílio à terapia de cura. Isso já foi testado em universidades. Quando eu fiz o pós-doutorado no Canadá, eu acompanhei uma pesquisa que estava em desenvolvimento de profissionais de texto trabalhando com escrita junto a pacientes tuberculosos. E como as pessoas praticarem o texto e contarem as suas histórias era um instrumento terapêutico de uma força, de um poder transformador fantástico. Então os médicos adotavam, além dos tratamentos neurociência? Não, nesse caso da cura, nesse caso específico do pessoal de tuberculose, não envolvia ainda neurociências. Foi uma constatação natural dos médicos que lidavam com essas pessoas, influenciados por alguns profissionais de escrita que sentiram intuitivamente o potencial do texto para a cura, e eles toparam fazer uma pesquisa acadêmica da Universidade de Toronto, que é a mais importante do Canadá. E o trabalho foi magnífico, porque realmente os pacientes que se cuidaram, mas também quiseram escrever, tiveram um processo de recuperação muito mais rápido. Então, é provado, existe até correntes terapêuticas na psicologia hoje, que trabalham com a narrativa terapêutica. Só que é um problema muitas vezes. Os psicólogos compreendem que o texto é importante, estimulam que as pessoas escrevam, mas se a pessoa tem bloqueio, eles não sabem muito bem como ajudá-las. De repente, a escrita total é uma ferramenta que o terapeuta interessado em usar a escrita pode experimentar e dar aos seus pacientes como uma ferramenta que resolve esse problema de como colocar pensamentos e emoção no texto. Ana, uma última pergunta dos internautas. A internauta Marta pergunta: escrita é autoconhecimento? Estou começando agora a escrever e estou assustada com as coisas que estão vindo à tona, se revelando em minha vida. Não é por acaso? Não, não é por acaso. Escrita é muito autoconhecimento. E é maravilhoso que seja assim. A escrita é uma forma de você descobrir a sua autoidentidade. A escrita é uma forma de você testar o alcance do seu ser, o alcance da sua consciência. Então, fique tranquila e deixe vir à tona realmente, porque a tarefa do texto, se você permite que ele ganhe essa força e esse papel nobre, é realmente ajudar você a amplificar o seu autoconhecimento. E aí você vai descobrindo que talvez, num primeiro momento, você passe por uma fase de sombras, em que surjam coisas que você não gosta, que surjam coisas desagradáveis. Mas, se você aguentar o rojão e ficar um pouco serena diante da situação, mais adiante começam a surgir coisas extraordinárias e maravilhosas. E você vai ver que sim, que o texto é um companheiro extraordinário de amplificação da sua noção de quem você é, do que você está fazendo neste mundo e o que você pode fazer para ser uma co-criadora da sua própria realidade. Professor Edivaldo, como adquirir o livro Escrita Total e como fazer um curso sobre escrita total? Escrita Total tem duas versões. Esta é a versão integral, como você disse, é um livro grande, é um manual de 499 páginas. Então, realmente, é para você mergulhar fundo no alcance total desse método, até esse ponto do autoconhecimento que nós falamos, com técnicas, procedimentos, e quem é professor recebe ao longo do livro todo várias dicas para o professor. Esse livro foi publicado por um sistema novo, que não é um sistema editorial comum, é uma produção por demanda, que é assim, ele só está à venda na internet. A pessoa entra na internet, compra, a empresa é idônea, você pode dar o seu cartão de crédito, tem várias maneiras de pagamento, fazer até parcelamento se quiser, eles imprimem e mandam para o SEDEX. Então, esta versão está disponível no Clube de Autores, que é www.clubedeautores.com.br. 2 dias atrás, eu lancei uma nova versão do Escrita Total, numa editora do mesmo sistema que é parceira do Clube de Autores, que se chama AG Book, em inglês. AG Book, B-O-O-K. E nessa editora eu resolvi fazer o seguinte, o mesmo Escrita Total, o mesmo conteúdo, só que dividido em 3 volumes. De maneira que você pode ir comprar o volume 1, que é evidentemente menor, mais acessível, um preço mais barato, e você pratica as técnicas básicas. Esse Escrita Total 1 já está publicado. Se você entrar em www.agbook.com.br e procurar por Escrita Total 1, você vai encontrá-lo. Então, se você desejar comprar, você compra, eles imprimem e mandam por você, por SEDEX. Se você mora em São Paulo, você pode optar em você também ir a certos locais e recolher o livro, e você pratica. Se você gostar, você pode voltar ao site depois e comprar o Escrita Total 2, que ainda não está no ar.
Eu vou colocar no ar na semana que vem. Que são o quê? As técnicas mais avançadas. E se você praticou e gostou e quiser entrar no nível mais profundo, esse que fala de texto e Cristo interno, texto e autoconhecimento, você compra o 3. Então nós temos a versão integral, se você quer tudo de uma vez. Você vai para o Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, encomenda e eles entregam para você em 3 ou 4 dias. Se você não quer e quer absorver as coisas ao pouco, você pode comprar outra versão da G-Book, que é passo a passo. E tem um curso com o senhor. Isso curso, a oportunidade para quem está disponível aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na grande metrópole de São Paulo, semana que vem, dia 2 de agosto, 3 de agosto e 4 de agosto, eu dou o curso de escrita total, um intensivo de 12 horas, com 4 horas por noite, na sede da BJL, que é a Academia Brasileira de Jornalismo Literário. O site é www.abjl.org.br. Você pode entrar lá no site, ver as instruções de como se matricular, e se você está interessado, o espero na segunda-feira à noite, no centro de São Paulo, no bairro de Santa Cecília. Professor Edivaldo, foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui. Agradeço muito, agradeço a participação da Ana Kreutzer. Queria oferecer ao senhor essas flores brancas que lembram o Narciso. Que bonito! Para levar para a Academia Brasileira de Jornalismo. Muito obrigado. E com esse poema seu, então, a flor vai ficar especialmente bonita. Obrigada. E algumas notícias, agradecimentos e lembretes. Há ainda tempo de você retomar seus estudos neste segundo semestre. Para você que ama as flores e os livros, que tal o curso de letras? Entre no site da Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo e conheça os cursos e as propostas pedagógicas. E se você acredita numa vida digna, através do estudo, do trabalho, da competência, faça um concurso público. Busque o site do Instituto Quadrix, www.quadrix.org.br. O Instituto Quadrix é uma instituição de caráter privado que tem parceria com várias empresas e um compromisso com a educação e a ética. www.quadrix.org.br. Hoje, dia 30 de julho, sexta-feira, às 22 horas, no programa Provocações da TV Cultura, no finalzinho do programa, o ator Antônio Abujanra estará lendo um poema meu. É uma honra, um prazer. O mago Abujanra, nós sabemos que só lê os seus eleitos. No dia 11 de agosto, que cai numa quarta-feira, às 19 horas, na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, número 37, eu, a professora Nelly Novaes Coelho e o escritor Ronaldo Cagiano estaremos debatendo o livro Deus de Caim, do falecido autor cuiabano Ricardo Guilherme Dick, num relançamento importantíssimo da editora Letras Selvagem. Dick é um ator forte, surpreendente. Deus de Caim é um marco da nossa literatura. E no programa anterior recebemos aqui a professora, poeta, arte educadora, autora de vários projetos culturais, Lélia Maria Romero. A Lélia falou sobre suas raízes andaluzas e sobre a poesia, a alma espanhola de Frederico Garcia Lorca. Quem quiser entrar em contato com essa militante cultural para eventos e cursos, pode entrar pelo e-mail leliamiura, tudo junto, @gmail.com ou pelo telefone 85575611. E você, já pensou em fazer uma pós-graduação em jornalismo literário? Acesse o site da Academia Brasileira de Jornalismo Literário, www.abjl.org.br. Dos dias 25 a 27 de outubro eu estarei lá dando um curso de extensão sobre literatura africana. Contato comigo para cursos, oficinas, palestras em escolas e empresas, raquelnaveira@oi.com.br e o telefone 3569-5236.
O nosso site www.raquelnaveira.com.br está em construção e logo falaremos aqui sobre o seu lançamento. E para encerrarmos o programa de hoje, nós vamos ler um poema nosso que se chama Gramática. Sempre fui estudiosa de gramática. Interessei-me primeiro pela sintaxe das estrelas, a posição de cada constelação, os núcleos dos corpos celestes, os complementos lácteos do cosmos. Depois, passei para a morfologia dos pássaros. Anotei nomes de aves, qualidades de cor e pluma, numerei caudas, leques e bicos. Foi exaustiva a fonética dos peixes. Transcrever os sons das baleias e dos golfinhos, o borburinho dos cardumes. A parte mais difícil foi a concordância entre a terra, o fogo e o ar. Tive que fazer um teste de elementos num campo perfumado de macieiras. Sempre fui estudiosa de gramática. Pareceu-me um absurdo a matemática. E por hoje é só. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.